Vocês devem estar vendo a apresentação aí. E tem um efeito interessante que é exatamente esse, né? Quando eu tenho uma distribuição de carga localizada. Tá? O que eu quero dizer com uma distribuição de carga localizada é que não quer dizer que seja um ponto, tu entende? Até porque o ponto a gente já sabe, o potencial ao redor de uma carga localizada num ponto é 1 sobre R. Tá? Então, se a carga, o que eu posso esperar, né? Se eu não tenho a carga localizada num ponto, mas localizada numa região, se eu estou olhando de muito longe, né, volta a ser como uma carga concentrada num ponto, porque, né, a minha perspectiva é como se fosse um ponto também. Então, vocês veem que se eu tenho uma carga localizada num ponto, eu já posso esperar que muito longe dela, certamente, o potencial também é 1 sobre R. E aí é no meio do caminho aí, entre, muito próximo da distribuição de carga, onde eu vou poder observar em detalhe né, os pequenos detalhes da superfície, ou de como que a carga tá distribuída, e muito longe, ou seja, nesse intervalo aí, que o problema vai ser complicado. Tá? E, então, quando eu falo de uma carga localizada num ponto, o que eu quero dizer é isso, ó, é que a densidade de carga, né, ela só não é nula numa região aqui menor que um determinado raio R. Não obrigatoriamente, né, vê que isso aqui determina, isso aqui, né, isso aqui define com precisão uma esfera, né? O vetor x' menor ou igual a r define uma esfera com precisão. Mas isso não quer dizer que a distribuição de carga seja esférica. Tá? Isso quer dizer que ela está contida dentro de um volume que pode ser limitado por uma esfera, mas isso não quer dizer que ela seja esférica. De repente a carga é uma linha só. O importante é que ela esteja localizada. Tá? E mesmo uma linha, que parece uma coisa bem diferente de uma esfera, vai ter uma solução igual a que nós vamos mostrar aqui. Ou mostrar? Não, mas de certa forma nós já mostramos, é o que eu estou dizendo, isso aqui é um encerramento, mas é exatamente isso. Então, se a densidade de carga é assim, né, ela tem esse formato aí, certamente eu posso escrever o potencial, né, usando o que a gente viu agora aí, dos harmônicos esféricos. Nesse caso, como a carga está concentrada num lugar, à medida que eu vou me afastando, eu não posso esperar que eu tenha um termo em R que vai crescer. Então, por isso que eu só tenho esse termo em R aqui embaixo, né? Eu não posso esperar que o potencial vá aumentar com a distância. E solucionar o problema, porque a gente já sabe como é que são os harmônicos esféricos, né? Para cada L e M aí, eu somando em todos, eu já sei, cada um vai ter uma função aí em θ e φ. Então, e também vai ter uma função em R aqui, né? Mas então, o que vai definir o formato em particular daquela distribuição de carga que eu estou estudando vão ser esses pesos aqui, tá? E esses QLM aí, que são a grande variável, ou seja, eu tenho que descobrir como cada um daqueles, para cada harmônico esférico e para cada R, por exemplo, o primeiro R, quando L igual a zero, é 1 sobre R, que seria equivalente a uma carga concentrada num ponto. Então, 1 sobre R, 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo e assim por diante, cada um vai ter um peso, né, dado por esses QLM. E uma maneira de fazer isso é o seguinte, eu sei que eu posso achar o potencial de qualquer distribuição de carga, né, isso aqui vale para qualquer distribuição de carga, usando essa equação aí. Tá? Isso é sempre verdade. É claro que eu não uso ela e estou recorrendo lá aos harmônicos esféricos e a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas, porque resolver isso aqui para uma distribuição de carga muito complicada pode ser complicado. Mas
esse problema já foi resolvido. O que a gente vai fazer para resolver é o seguinte, ó, a estratégia aqui é essa. Ou seja, eu sei que a solução são os harmônicos esféricos, né? Vai ser desse formato, eu tenho que encontrar isso aqui, então eu vou, a partir dessa expressão aqui, achar uma solução e vou comparar essas duas equações. Porque daí, naturalmente, vão aparecer aqueles coeficientes QLM, que vão me dar o peso de cada componente dos harmônicos e cada R a menos 1. Então, uma coisa que tem lá atrás, ó, isso aqui é a equação 3.70 no Jackson. Tá? Então, o que está mostrado lá é que se eu expandir 1 sobre R, isso vai ter esse formato aqui. Ó, tá? Então, tem os harmônicos esféricos aqui, e tem esse R menor e R maior aí. Tá? Então, essa expressão aqui vale para qualquer distribuição de carga. E o que é importante é saber quem é o R menor e quem é o R maior. Tá? E nesse caso, então, como a gente tem toda a carga concentrada em algum lugar lá, né, em algum lugar lá tem a carga concentrada, e eu estou medindo o potencial fora desse local, né, o R menor é o R', que é a minha variável de integração, e o R maior é o R, ou seja, o ponto onde eu quero saber o potencial. Beleza, quando eu coloco isso dentro da equação para o potencial, eu fico com essa expressão aí. Ou seja, eu tenho 1 sobre ε0, mais um coeficiente aqui, mais o complexo conjugado dos harmônicos esféricos, que é em linha, né, o R' na L, e aqui fora eu tenho a parte que não depende dessa integral aqui. Tá? Por isso que eu botei esse colchete aqui. Porque isso aqui já não depende de R', nem θ', nem φ'. Isso aqui depende só de R, θ e φ. Então, isso aqui é do ponto de vista da integral, isso aqui é lá no ponto onde eu estou querendo medir o potencial. Então, isso saiu dessa expressão aqui. Ou seja, eu expandi esse termo 1 sobre R, que dá isso aqui. Deixa eu ver. Diga. Então, R menor é o R', que é a variável da integração. Né? Quando eu estou fazendo essa integral aqui, ó, pode ver que a integral é em dx', de 3x', ou seja, R', θ' e φ'. Né? Então, essa expressão aqui é mais genérica, ou seja, o R' poderia ser o de cima, né? Ou melhor, o R' poderia ser o de baixo aqui, o R maior. Por exemplo, se eu estou dentro de se eu quero saber o potencial dentro de uma distribuição de carga, né, lá no meio. Então, nesse caso aqui, o R' é o R menor é o R que eu estou usando para fazer a integral, ou seja, que está varrendo aí, né, a distribuição de carga. Exatamente. O R maior é o ponto onde eu quero saber o potencial. Perfeito. Isso aí. Então, daí, barbada. Então, nós resolvemos o problema, porque se a gente comparar isso com a equação que eu tenho lá a solução geral, que saiu da solução da equação de Laplace usando os harmônicos esféricos, eu comparo isso aqui, ó, eu vejo que aqui tem 1 sobre ε0, e aqui tem 1 sobre 4π. Mas aqui tem 4π sobre 2L mais 1, desculpa. Então, aqui tem... Então, é só multiplicar por 4π, dividir por 4π aqui. Isso aqui vai ficar igual, desde que esse termo aqui seja igual a esse termo aqui. Então, essa é a solução aí. Esses são os coeficientes. Os QLM são essas integrais aqui, que são uma integral entre a densidade de carga, R' na L, YLM complexo conjugado. E esses termos aí
são chamados de momentos de multipolo. A minha pergunta é, por quê? Por que esse é o nome aí? Momentos de multipolo. Se vocês já leram, assim, se vocês já fizeram eletromagnetismo lá, provavelmente a gente já falou disso. Tem uma outra maneira de chegar nesses momentos de multipolo aí, e que não é diferente daquela expansão ali, mas é parecido com isso. Mas se vocês já leram sobre o assunto também, vocês já, né? Então me digam, por que é chamado de momentos de multipolo? Alguém tem que responder. É uma série em potências GR, né? Que... Sim, R também, teta e φ aí. Então tem termos que aparecem Sim, mas por que multipolo? monopol, dipol, quadrupol, é assim por adiante. O monopol nós tiramos, né? Exatamente. Sim, exatamente. Exatamente, e ali dentro, né, quando a gente resolve essas integrais, aí vê na prática, porque né, ali tem o YLM e a densidade e o R. Então, quando a gente resolve mesmo a integral para cada L, e aí para cada M, ou seja, L igual a 0 vai ter M igual a 0, L igual a 1 já vai ter M igual a menos 1, 0 e 1, e assim por diante. Quando a gente resolve cada um, naturalmente aparecem multipolos aí. Tá? E só aproveitando, eu vi que o Arthur chegou aí, vou pedir para tu fazer o seguinte, Arthur, só coloca um presente aí no chat, que fica gravado aí, fica mais fácil para eu ver depois. Joia. Mas então, por que a gente chama de multipolos? Se a gente for para coordenadas retangulares, que é onde a gente, né, porque a gente conhece, quais são os polos que a gente conhece? A gente conhece o monopolo, que é uma carga, dipolo, quadrupolo, por aí, né? Então, como é que a gente vê isso? Então, claro, o L na menos M aí vai ser o complexo conjugado mais uma troca de sinal se o M for ímpar. Tá? E, então, ó, em coordenadas retangulares, quando eu faço aquela expressão, o que aparece naturalmente aí? Ó? O primeiro termo aqui, ó, é um Q sobre R. Ou seja, é o potencial que eu vou ver se eu estiver muito longe. Vocês podem ver aqui os outros termos aqui, ó, R na menos 3, R na menos 5, ou... aqui tem que ver bem aqui. Aqui é R na menos 2, ó, porque tem o R aqui. E assim, deve ser R na menos 3 aqui. Não me lembro direito o que tem aqui. E assim por diante. Então vocês veem que se eu estiver longe da distribuição de carga, que está concentrada no lugar, eu vou ver esse termo aqui, que é o monopolo, ou seja, é como se toda a carga tivesse concentrada num ponto. O segundo termo ali, né, o P é definido desse jeito aqui. Então, esse segundo termo aqui é exatamente o potencial devido a um dipolo puro, ou seja, uma carga positiva numa posição, uma carga negativa noutra. Tá? O próximo termo lá seria o QJ, um negócio mais complicado aí, mas essencialmente esse é o momento de um quadrupolo. Raramente a gente usa isso aqui. Pelo que eu li aí, eu nunca usei isso aqui, mas a gente usa, em geral, a gente para aqui, ó. Ou seja, esses dois termos aqui resolvem qualquer problema de eletrostática quando eu tenho uma distribuição de carga concentrada. Tanto que vocês veem, a maioria dos problemas que a gente tem para resolver, sei lá, mesmo envolvendo moléculas, aí, a gente sempre fala do momento de dipolo da molécula.
Raramente a gente fala... Vocês já ouviram falar sobre o momento de quadrupolo da molécula? Não, né? A gente trunca o problema por aqui. Ou seja, qualquer problema, por mais complicado que seja, se a carga está concentrada, em geral, estou preocupado com esses dois termos aqui, ou seja, quanta carga livre tem e qual é o momento de dipolo daquela distribuição de carga. Esses dois termos, em geral, são suficientes para resolver qualquer problema. Esse termo aqui já é complicado demais para incluir e, aparentemente, dá muito mais trabalho do que retorna alguma coisa. Eu até aproveito para perguntar para vocês, tem alguém que tem a experiência aí na prática com esse tipo de problema que envolva quadrupolo aí? Não sei, né? Talvez o pessoal aí de altas energias, eu não sei se tem alguém aí. Talvez o Pablo, não sei se é. Ou, eu acho que não. Entende? Em geral, problemas de. É o momento de dipolo da molécula que é o que é. Né? É isso aí, a gente para por aí sempre. Ok, perguntas?